Oi, Lói Macedo do canal Papo Costura para te ensinar a fazer este macacão RN lindo, maravilhoso. Eu sublimei a malha de algodão, o nome da bebezinha é Ana e ficou desse jeito. Mas você pode fazer com qualquer tecido, tá? Malha de algodão, o que você goste, tem uns que tem uma estampinha bem bonitinha. E você pode estar fazendo, se você quiser sublimar, você pode levar em alguma casa de sublimação um pedaço de tecido que eles sublimam para você. O molde vai estar assim e você vai precisar emendar algumas partes e ele é gratuito. Vai estar disponível no grupo do Telegram ou no grupo do Facebook. Se você não quiser fazer com o pezinho, você dobra aqui, ó, tá? Que vai a parte do para você colocar lá. Aqui é a manga, aqui é o entrepernas, a nossa gola, a sola do nosso sapato e aqui pode ser pro pedacinho de malha de algodão ou ribana, tá? É o nosso punho. Então você escolhe se quer malha de algodão contrastando, que é o que eu vou utilizar, ou você compra a ribana, né? E aqui eu vou cortar, colocar na dobra, o meu tecido já está dobrado e vai ficar assim. Coloca um pezinho e vai ajustando o seu molde. A dobra é apenas na parte da costa, na frente a gente não tem dobra. E vai distribuindo aí os seus moldes, tá? Bem direitinho. Aí a gente passa um lápis ao redor para marcar. Lembrando que se você está gostando, se inscreve aqui no canal. A gente fala sobre todo tipo de costura, né? Infantil, criativa, lingerie, tudo, tudo baseado na costura a gente está falando aqui no canal. E eu gosto quando vocês sugerem assuntos, então escreve aqui embaixo qual é a tua dúvida, o que que você quer ver. Eu sempre leio todos os comentários. Já riscamos a costa, a frente. Agora eu vou riscar aqui o entrepernas. A manga. Esse macacão é uma fofura, sai super barato pra gente e as mamães adoram, principalmente o personalizado, né? Se você não sabe como a gente sublima, então escreve aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo te explicando como é que funciona a sublimação. Aí você vai agregar o seu trabalho, trabalhando costura e personalização, e isso sai bastante. Corta ao redor todinho. Ele já tá com a margem de costura, então não precisa deixar nada sobrando. Mas se você quiser deixar até 1 centímetro, você pode sem problema nenhum. Eu sempre falo que eu ensino, né? Mas no final das contas, todas as formas de fazer acabam levando para o mesmo resultado. Já estamos quase finalizando aqui. Agora cortar as mangas. O entrepernas. Agora eu vou cortar o punho, né? O punho da manga, porque eu vou fazer a solinha. Então, se eu não fosse fazer a solinha, eu iria cortar tanto o punho da manga quanto o punho do pé. Aqui eu só vou cortar o da manga. E a sola eu decidi fazer rosinha também, combinando com as bolinhas, né? O poá da estampa do macacão.
E agora a gente vai fazer a montagem. Aí você coloca que a gente vai emendar os ombrinhos primeiro, coloca sempre frente com frente, lembrando que a frente do nosso macacão ela é aberta devido aos botões e vamos costurar no ombro. Eu vou passar na minha overlock, se você não tiver, você pode passar no zigue-zague da sua máquina doméstica, que não tem problema nenhum. Passa o zigue-zague na beirinha e depois passa a máquina, o pontinho reto, né? O pontinho reto na frente, tá? Se você for fazer na doméstica, que isso vai dar uma segurança maior e um acabamento muito bom no seu macacãozinho RN. Tendo fechado, ó, os nossos ombrinhos, a gente vai encaixar agora a manga aqui. Então, eu pego a manga e no maior lado, que é o lado curvo, eu dobro no meio para fazer um pique. Na outra eu faço a mesma coisa, dobro no meio para fazer o pique. E esse pique eu vou encaixar justamente ali na costura do ombro. E aí vou distribuir o restante no resto do macacão. Mesmo processo do outro lado, encaixa na costura, alfineta e vamos distribuir o restante no macacão, tá? Assim, desse jeitinho aqui. Se você quiser alinhavar ou alfinetar, ele todinho você pode fazer. E aí leva lá para overlock para costurar. Sempre ajustando com calma. Pronto. E aí costura outra manguinha igual. E vai ficar desse jeito aqui. Olha que fofura. Tendo costurado as duas mangas, a gente vai fechar essa lateral. Coloca ali costura com costura e fecha. Do outro lado a mesma coisa. Fechou. A gente fecha até a parte reta, né, do pezinho. A gente não faz aquela curva, porque ali eu vou encaixar justamente a solinha rosa que eu cortei. Então, eu vou costurando até acabar a parte da costa, ó. Bem aqui. E pronto, tiro o meu tecido. Esse aqui é o punho, que eu fiz com uma malha de algodão, contrastando, e vou dobrar ao meio dessa forma e passar a costura aqui e aqui. Já passei, aí eu vou abrir, ó, desse jeito, dobrando no meio, sempre tomando cuidado para a emenda bater, para ficar certinho, senão o trabalho ele fica feio, desleixado. O outro eu vou dobrar da mesma forma. E aí, a gente vai encaixar aqui na nossa manga. Põe a manga do avesso, a outra também.
e encaixa justamente na costura da manga. Então fica a costura do punho encaixada ali, ó, na costura da manga. Se você for iniciante, eu aconselho que você alinhave o punho e a manga. Se não for, você só coloca um alfinete para prender na parte da costura e o resto você faz na sua máquina. Costura ao redor todinho. E na outra a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. E agora a gente vai levar lá na máquina para costurar. Tem muita costureira que trabalha em parceria com empresas de sublimação. E vale muito mais a pena, algumas dizem, né, do que comprar o aparelho, que é a prensa sublimática e uma impressora com tinta sublimática. Aí fica a ideia para você ver aí perto de você se tem alguma empresa que trabalha com sublimação e tentar conversar com eles. Se você tiver mais dúvidas sobre isso, escreve aqui embaixo que eu vou te responder. Vai costurando com calma, bem na beirinha do seu tecido. E o punho, ele é um pouquinho menor do que a manga, então você tem que dar uma leve esticadinha nele para que ele fique do mesmo tamanho. Aqui vamos encontrar, costurar um pouquinho além e sair. Pronto. Faz a mesma coisa do outro lado. E ficou desse jeito, olha que perfeito. Lindo, lindo, lindo. Peça de bebê, tudo fica lindo, né? Eu aproveitei e passei a lateral aqui da abertura da frente todinha na overlock, de cima a baixo. Que é a parte que vai ficar os nossos botões. Então, esse aqui que é o acabamento dela. Agora eu vou pegar a gola e você costura aqui de ponta a ponta. Nossa gola costurada, ó, sem segredo nenhum. Então, a gente vai virar. Empurra bem os cantinhos, né, da costura para ficar um acabamento bem legal. E o ideal é você passar no ferro. Se você tiver ele aí, passe logo no ferro, que vai ficar bem sentadinho. E a gente vai colocar no macacão, mas eu quero que você veja que aqui tem um segredinho, que é para fazer a virada. A gente vai marcar 2 centímetros. E do outro lado também vamos marcar 2 centímetros. Agora eu vou dobrar. E vai ficar desse jeito aqui. Então, você vai entender logo por que que a gente fez dessa forma aqui. Pega a sua gola e marca no meio dela. Pega o macacão, ombro com ombro, costura com costura, ó, e marca o meio das costas. Bem aqui. E eu vou pegar aqui o meio da minha gola, que é justamente na marcação que eu fiz de lápis, e colocar ele no meio da marcação, né, das costas. Que aí a gente vai depois distribuir a ponta da gola todinha, ó, meio com meio,
e vai distribuindo. Aí você alfineta. Se você estiver gostando, já deixa seu like pra gente, já indica para as amigas, nos grupos de costura. Olha, bora aprender a fazer, trabalhar com personalizado. Tem muito mercado, viu, gente? E poucas pessoas fazendo com qualidade. Olha, bota ela, vai até os 2 centímetros e aí você vira pra dentro e alfineta. A outra ponta a gente vai fazer a mesma coisa. E ela vai chegar até os 2 centímetros. E aí a gente vira e vai fazer um sanduíche, ó. A gola ela fica bem no meio. E a gente alfineta. E agora você pode passar a sua costura de ponta a ponta. Pronto, já finalizamos aqui. E ficou desse jeito, fica embutido. E agora a gente vai colocar o entrepernas. Vamos costurar os dois aqui, ó, frente com frente, costuramos nesse triângulo. Já costurei. E agora a gente abre o triângulo e fica assim. Então, aqui vai servir para ficar maior o entrepernas e vai dar o encaixe da fralda do bebezinho. Vamos abrir e bota bem ali no meinho, tá? Dessa curvinha da perna. E vamos alfinetar aqui no centro e vai distribuir certinho na perna todinha do bebê, ó. Olha como dá certinho aqui. Tá vendo? Prende. E do outro lado a mesma coisa. Aí passa uma costura desse jeito. Já costurei, ficou assim. Olha que fofo. Então, só tá faltando mesmo a parte da sola, porque esse aqui tem sola. E a gente vai botar os botões aqui, vai ficar um charme esse macacão. Olha que fofo. Aí você pode botar aquele botãozinho metálico, ou você pode colocar aquele botãozinho Rita para prender. O Rita são os botões plásticos. E agora vamos colocar a sola. Para colocar a sola, você tem que pegar essa parte e dobrar desse jeito. É importante prestar atenção, se você não entender, você volta ao vídeo. Aí eu vou alfinetar só para segurar na posição correta. Pego essa parte aqui do entrepernas, ó, bem a pontinha, e coloco sobre a parte que eu acabei de dobrar. E aí eu prendo os dois juntos.
A parte que eu dobrei, o entrepernas vai por cima. Do outro lado é a mesma coisa. Dobra. Aí, a alfineta só para segurar no lugar. Pega lá o entrepernas. E passa por cima. E aí, prende os dois juntos. Pronto. Agora, a gente vai pegar a sola e encaixar bem aqui para fazer a nossa costura. Assim, ó. Tá? Mas antes eu vou fazer um piquezinho só pra gente centralizar melhor. Piquezinho na frente, piquezinho aqui atrás. E na sola, idem. Dobra no sentido do comprimento e faz um piquezinho na frente e um piquezinho atrás. Faz isso dos dois lados, tanto da sola quanto do outro lado do pezinho. Agora sim, a gente vai conseguir encaixar direitinho, sem correr o risco de ficar torto. Coloca pique com pique e alfineta. Do outro lado também. Pique com pique. E aí, a gente leva lá no overlock só pra passar essa sola. Como ela é um tecido curvo, né, pequenininho, então vai fazendo devagar que você vai conseguir sem problemas. Aí vai ajeitando, levanta o calcador, vira o seu tecido e vai fazendo com calma. Quase finalizando. Aí passa um pouquinho por cima da costura da overlock e aí tira. Agora faltou só a parte do botão, ficou assim, olha que fofura. Ele é lindo, lindo, lindo. Fica perfeito esse macacãozinho aqui. E agora a gente vai colocar os botões. Então, você tem que medir aqui e deixar a perna retinha para poder fazer as marcações para quando a mãe for abotoar, dar certo e não dar nenhum problema. Pegar meu balancinho pra gente colocando os botões. Olha só, aqui eu marquei da costura pra cá 3 centímetros. Pra cá também.
Daqui pra cá eu marquei 9 centímetros do primeiro ponto pro segundo. E agora a gente vai furar e colocar os botões. Os botões que eu tenho, eles são plástico, né, baixinho, próprio para roupinha de bebê. Eu furo com o meu furador bem nas minhas marcações para poder encaixar os botões sem problema nenhum. Esses aqui são as minhas matrizes. Tem uma grande e uma pequena, então você escolhe se na parte de baixo vai ficar o pequeno ou o grande, mas geralmente na parte de baixo a gente deixa os botões pequenos. E aí eu encaixo aqui. E vou colocando. E balancinho é vida. Quem puder adquirir um, adquira. Olha no OLX da tua cidade, Facebook, naquele espaço de vendas, né? Que geralmente tem gente desapegando e vale muito a pena. Finalizamos aqui a parte do entrepernas. E agora eu vou abrir, dobrando bem direitinho e colocando por cima a outra parte. Tem que ficar super retinho para você fazer a marcação corretamente. Essa marcação aqui eu cinto o botão e marco bem no centro dele. E do outro lado é a mesma coisa. Estica direitinho para você sentir e fazer a marcação. Agora eu vou furar e nessa parte aqui eu já não vou colocar o botão menor, eu já coloco o botão maior, que é para ter aquele encaixe, né, de tic-tac e poder fechar direitinho. Aí eu troco a matriz. E presta atenção para você não colocar o botão ao contrário, né? Ele tem que ficar para baixo, que é para promover esse fechamento do macacão. Às vezes a gente se distrai e quando vê, já colocou o botão errado. Então essa parte aqui ela é a parte mais delicada, que é a finalização do produto, e a gente precisa prestar bastante atenção. Agora eu vou fechar aqui para testar, né, os botões. A gente tem que fazer esse teste e ver se ficou legal. Ficou muito bom, então eu vou começar o fechamento aqui, para a parte mais do corpinho mesmo. Então, logo acima, eu boto um botão. Eu não meço aqui, porque eu vejo como é que fica o melhor fechamento e dependendo de como ficar, é como eu vou marcar. Então, não tem uma medida, mas eu poderia dizer que é cerca de 2 centímetros, tá? Acima dos dois outros botões lá. Ó, ficou muito bom. E agora a gente vai distribuindo. Aí você decide
a medida que você quer aqui pra cima. Colocar um aqui, logo em cima, já fazendo a minha marcação. E já vou fechar pra gente fazer a última marcação da barriguinha. Esse realmente é um trabalho de paciência, né? Do nosso macacão, que é a finalização dele. E são muitos botões. Pode ser feito também com zíper. Olha, agora você vai fazer a sua marcação. Eu vou marcar mais ou menos aqui 4 dedos e aqui 4 dedos. Aqui eu tô tentando ajustar porque ficou muito pertinho ali de baixo. E já vou furar para não causar confusão. A última marcação, que é dos botões de baixo. Se você tiver alguma dúvida, não esquece de me perguntar aqui no canal, ou no Instagram, ou até mesmo lá no grupo do Facebook, que eu vou estar respondendo todo mundo. Eu sei que muita gente pode ter ficado com algum tipo de dúvida, então pergunta. Agora a gente vai fechar para ver finalmente como ficou esse macacãozinho. Ó, e aparentemente os botões bateram todinhos a nossa golinha e ficou assim com a naninha. Grande beijo, se inscreve no canal, deixa teu like e até o próximo vídeo. Cheiro!